subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no canal Rascunho Teológico, ou Rascunho da EBD, para nesta oportunidade comentarmos a lição de número 6 da classe dos nossos jovens, da classe da juventude, onde estaremos estudando um assunto muito pertinente. Estamos estudando sobre a epístola de Tiago, e nesta oportunidade estaremos esboçando aí o capítulo 3, onde Tiago trabalha a questão da língua, o poder da língua, os prejuízos que causa a língua e o cuidado que o mestre, de quem ensina, quem fala ao povo, o cuidado que tem para não errar, não mentir, não lisonjear, enfim, todos os problemas que a língua traz. E a Bíblia diz que quem for privilegiado com isso está de parabéns. A Bíblia enaltece isso. O texto está, a nossa lição, nós estamos estudando a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. É tanto que todas as lições têm essa chamada, a autenticidade, Então, a lição de número 2, lição de número 6, que será ministrada no próximo dia 9, nesse domingo, estaremos estudando a autenticidade de uma língua sadia. O texto principal diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, versículo 1. Um resumo da lição aqui diz: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. E os objetivos nossos é compreender a necessidade de domar a língua, os perigos de uma língua descontrolada, as características de uma língua sadia e irrepreensíveis, ou irrepreensível. Então nós temos aqui uma importante advertência de Tiago sobre essa questão da língua. E precisamos tomar cuidado, sim, porque é um problema e gera outro, Então, nós vamos estar trabalhando essa temática nesta oportunidade, tá certo? Muito bem. A nossa revista está dividida em 3 tópicos, como de praxe, Já é bem de costume observar isso. Primeiro, a necessidade de dominar a língua. Segundo tópico, os perigos de uma língua descontrolada. E também o terceiro tópico é característica de uma linguagem sadia e irrepreensível, E assim sucessivamente. Na estante do professor nós temos a Bíblia explicada, Uma Bíblia lançada aí pela CPAD de 2024, E assim sucessivamente. Então vamos estar trabalhando em cima dessa proposta. E o texto principal, o texto bíblico em classe, como se fosse na revista dos adultos, está escrito assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebendo mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso, mas também refreia todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que não os obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande e levada pelo impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede para um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, várias metáforas e comparações aqui feitas por Tiago. E ele prossegue no verso 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, e se amansa, e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua,
É um mal que não pode se refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha o problema, né? Então, o texto prossegue no verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte a uma mesma manancial de água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce, né? Assim está o texto, muito objetivo, muito claro, e o texto está focando a questão da exegese do texto, ou a questão da língua, no caso, né? E o poder da língua: colocamos freio no boca do cavalo para que nos obedeça, como também podemos controlar todo animal, né? Ele obedece por causa do freio. Quando colocamos freio no boca dos cavalos, ele nos obedece. É um pequeno freio na boca controla um cavalo forte. Um pequeno leme vira um grande navio. Mesmo assim, se temos controle sobre a língua, é uma indicação de que temos controle sobre nós. Quem pode controlar a língua pode refrear todo o mal. Quando eu vejo aqui Tiago comentando, falando, exortando sobre isso, eu me lembro dos estoicos, né? Júlio César, vários outros estoicos, filósofos estoicos, trabalhavam muito essa questão do silêncio, né? E nós podemos observar que quando fazemos silêncio no nosso falar, em momentos cruciais, nós vamos ganhar, porque o inimigo, principalmente na hora da afronta, na hora da confusão, se você fica em silêncio, o seu inimigo, o seu oponente, jamais terá arma para lhe atacar, porque ele não sabe qual é a sua reação, né? E se você está em silêncio, você acaba não pecando. Tropeçamos, Tiago diz, todos tropeçamos, incluindo entre os que tropeçam. No entanto, não desculpou o nosso tropeço. Sabemos que todos tropeçamos, mas todos devemos prosseguir para uma caminhada melhor com o Senhor, por menos que tropeço, né? Essa é outra das várias declarações que a Bíblia diz que todos os homens pecam, incluindo também, nós vamos ver 1 Reis capítulo 8, verso 46, Jó capítulo 14, verso 4, Provérbios 20, versículo 9, não é? Eclesiastes 7, versículo 20, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10, né? Mas se alguém não tropeça no falar, o homem é perfeito. Então Tiago fornece aí uma maneira de medir a maturidade espiritual para os mestres e para todos os cristãos. Jesus, ele demonstrou isso em Mateus 12, versículo 34 e 33, que as palavras são revelações do caráter interior. Não tropeça no falar, mostra a verdadeira maturidade espiritual, isto é, especialmente relevante para os mestres que têm muito mais oportunidade de pecar com a língua, né? Porque está sempre falando, está sempre ensinando. Então, isso é uma advertência muito clara que Tiago faz aqui aos mestres. Tropeçamos no falar sobre nós mesmos, em nossa ostentação, exageros, relatórios seletivos e etc. Tropeçamos no falar sobre os outros. Então, não tropeçamos no falar, mostra que é uma verdadeira maturidade. Tropeçamos no falar entre nós, sobre nossa ostentação, sobre exageros, sobre relatórios relativos, e também tropeçamos no falar sobre os assuntos com nossas críticas, fofocas, calúnias, crueldade, duras caras e raiva, como bajulação, palavras insinceras destinadas a ganhar favor. É uma problemática. O capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 3 a 6, ele trabalha o poder da língua. Quando ele fala assim: primeiro, colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeça. Um pequeno freio pode controlar um cavalo forte. Um pequeno leme controla o navio. Mesmo assim, temos controle sobre nossa língua. É uma indicação
de quem temos o controle sobre nós mesmos. Quem pode controlar a língua pode refrear todo o corpo. Capítulo 3, verso 2. O freio e o leme são pequenos, mas extremamente importantes. Então, essa comparação que Tiago faz aqui é muito contundente, né? É muito importante, né? Então, quando vamos para o primeiro tópico, nós podemos ver aqui a necessidade de dominar a língua, a responsabilidade dos mestres. Tiago inicia o capítulo dizendo, o capítulo 3, com toda a advertência sobre os professores. Para os professores, aqueles que ensinam, são responsáveis por sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. A palavra grega aqui para mestre é Kyrios ou Curios, cujo significado também é Senhor. Mestre é aquele que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens, né? Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimento sobre a lei, né? Outro subtópico do número 2 diz assim, o poder da língua, é o que nós estamos trabalhando aqui, né? No comentário, nós podemos ouvir aqui no comentário acadêmico de Elmer Tous e Ben Gutierrez, a essência do Novo Testamento, do acadêmico, no caso, editor acadêmico junto com a Central Gospel, um material interessante. Ele faz umas observações aqui muito pertinentes, né? Vejamos, Tiago, ele acredita que a língua provavelmente pode provocar muito danos, né? Contra tentações dos filhos de Deus. Ele começa indicando que, embora devemos guardar a lei, né? Embora devemos guardar a lei, Tiago ele vai fazer uma observação muito objetiva. Ele dá indício, né, de que devemos guardar a lei. Tropeçamos em muitas coisas. Capítulo 3, verso 2. A principal tropeço é a nossa língua e as palavras que falamos. Então, Tiago apresenta 3 figuras aqui, né? Como já dissemos, 3 figuras. Ele primeiro apresenta o freio, depois ele apresenta o pequeno leme, depois ele apresenta um pequeno fogo. Freio, leme e fogo, não é? Tiago faz essas observações aqui. O primeiro, ele fala de um freio colocado na boca do cavalo para fazer o animal obedecer. Capítulo 3, verso 3. Segundo, ele aponta a língua como um pequeno leme de um grande navio. Embora seja levado por vento impetuoso, o navio é controlado por um pequeno leme. E na terceira figura aqui, ele aponta a língua como um pequeno fogo que incendeia uma imensa floresta. Então, porque a língua polui o corpo todo. Então, Tiago diz que ela cria um fogo do inferno. Isso é a Geena. Isto parece ser uma referência ao fogo destruidor associado ao juízo de Deus. Então, os cristãos autênticos obedecerão à sabedoria dos princípios bíblicos, controlando o que diz ao longo controlando aí todas as suas emoções, né? Então, é uma necessidade que temos desse autocontrole. Dando prosseguimento aqui à nossa aula, né? Vamos sobre o poder da língua, trabalhamos, e também a língua é um pequeno membro capaz de causar um grande impacto, né? Quando Tiago vai fazer a tratativa, ele faz uso das ilustrações para ampliar aí o impacto, né? E o impacto da língua, ele compara a língua como um freio que dirige o cavalo e tal, conforme eu já disse aqui sobre essas 3 figuras, não é? E eu estou trabalhando o leme, que é um pequeno leme, o problema de que você não resolve o problema de um cavalo indisciplinado mantendo no celeiro, ou seja, o problema de um navio difícil de conduzir é arremessando ao cais, né? Da mesma forma, o voto de silêncio não é uma resposta definitiva para o mau uso da nossa língua. Se a língua é como um freio, o outro filósofo do estoico era Sêneca. Sêneca tem grandes lições sobre o silêncio, muito importante, né? É interessante, né? Aprendi bastante esses dias lendo algo pertinente sobre isso, algo referente, aliás, a isso. Então, a recomendação para os jovens: se você não tem conhecimento, é melhor buscar. Se não tem sabedoria, peça a Deus, e é melhor ficar calado quando for afrontado, tá certo? Se a língua é como um freio na boca de um cavalo, o leme de um navio, isso nos deixa uma pergunta: quem é que segura as rédeas?
Quem é o que segura as rédeas ou quem é que dirige o leme? Algumas pessoas não têm mãos sobre as rédeas ou leme. Portanto, diga o que vem em mente, ou seja, fala o que quiser, o que acha que está na telha, como dizem, né? Todos dirigem a sua língua a partir de suas emoções e de seus aspectos naturais, da natureza carnal, ou melhor. Aí Tiago nos aponta aí para que o Espírito de Deus, trabalhando por meio do novo homem, coloque mãos diretas nas rédeas e no leme da nossa língua. Então vejamos como um grande bosque é incendiado, assim também a nossa língua é um fogo, um mundo de iniquidade. O fogo aqui na língua tem sido usado para queimar muitos. Crianças, houve paus e pedras, podem quebrar os meus ossos e as palavras nunca podem me machucar. Nunca podem me machucar, né? Mas a rima daquela criança não é a mesma verdadeira, né? A dor amarga, uma palavra falada contra nós, pode nos machucar toda a vida. E muito depois, um osso quebrado ter cicatrizado. É muito depois de um osso aí ter quebrado, ter cicatrizado. Então, essas ilustrações anteriores sobre os animais, navios, que são controlados por pequenos objetos. Então, nessa última ilustração, nós vamos ver uma floresta, né? Uma enorme floresta sendo destruída aí pela pequena faísca, não é? A língua também pode controlar ou destruir, né? Então, outro que nós dizemos aí é outros que pode durar muito tempo para o bem ou para o mal. Então, a observação sarcástica dentro do texto da crítica casual, ela pode aplicar em uma alusão duradoura, né? Em outra pessoa, encorajamento, elogio, oportuno de inspirar alguém para o resto da vida. Então, em Provérbio, fala da pessoa que não considera o poder destrutivo de suas palavras. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo. Diz, eu estava brincando, né? Novamente, Tiago não está dizendo que nunca pode falar ou fazer votos de silêncio. De muitas maneiras, isso seria mais fácil de exercer. Então, o verdadeiro autocontrole sobre a língua, o freio, o leme e o fogo, pode fazer um tremendo bem quando são controlados adequadamente. Então, a língua é um pequeno fogo, é um mundo de iniquidade. Então, não há muitos pecados que não envolva a fala de alguma forma. Então, como toda a maldade do mundo inteiro estivesse embrulhada naquele pedacinho de carne. Então, é uma problemática. O salmista diz, eu caminha pela terra e enfrentar os próprios céus. Ele pode percorrer o mundo, morder todos e morder a todos, como sendo uma navalha afiada, que em vez de raspar o cabelo, corta a garganta, né? E o Salmo 52, 2 diz assim, é feito em uma forma de espada, Davi sentiu como uma espada em seus ossos. Capítulo 42, versículo 10. Né? E é fino, né? Longo, como um instrumento mais adequado para esvaziar o coração do orador e do ouvinte. É cor de chama capaz de incendiar toda ao redor da natureza. Capítulo 3, versículo de número 6. Então podemos observar, Tiago ecoa um testemunho de Provérbios, quais são as palavras pecado, estão presentes, mas em controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, né? Mas os insensatos morrem por falta de juízo. Capítulo 10, versículo 19 a 21 de Provérbios. O proverbista ainda diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Capítulo 12, versículo 25. Provérbios ainda prossegue dizendo assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Capítulo 16, versículo 24. E ainda fechando com os Salmos 18, versículo 1, diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem falar menos vai colher um fruto mais sólido. Quem fala mais vai ter prejuízo. E não é pouco não. Né? A língua, porém, ninguém consegue domar. Né? É isso que o Tiago está tratando, falando sobre essa demanda. Então, quando vamos
falar isso, ele vai falar do poder da língua. A língua é um pequeno órgão que tem poder de abençoar ou amaldiçoar. A língua pode ser um mal incontrolável, cheio de veneno. A língua pode ser usada para edificar ou destruir. A língua pode ser usada para abençoar a Deus e amaldiçoar os homens, né? Então a responsabilidade dos mestres é apontada aqui. Os mestres da igreja devem ser poucos, pois serão julgados com mais rigor. Todos cometem erro, mas os que não cometem erro, o que dizem é uma pessoa madura. Então a sabedoria de Deus vem de Deus, né? Então precisamos ter controle, autocontrole com essa demanda, tá certo? Nós temos aí, podemos observar alguns poderes que a língua nos apresenta, que a língua tem, né? Nesse capítulo de número 3. Podemos observar, primeiro, a responsabilidade dos mestres, segundo, o poder da palavra, terceiro, o domínio da língua é um desafio para todos. A bênção e a maldição é duplicidade da língua, não é? A sabedoria é alvos de versos de sabedoria humanos, fruto da sabedoria, tudo isso dentro do capítulo 3 do livro de Tiago, ok? E podemos observar que dentro dessa demanda, dessa questão, nós temos o tópico de número 2, que é os perigos de uma língua descontrolada. Conforme já dissemos, a língua como fogo, freio dos cavalos, leme, trouxe aqui a visão das 3 figuras, né? E toda a sua explanação. Então a inconsistência no falar, a incapacidade de dominar a língua, tudo isso é uma problemática. A palavra tem poder de precisar ser usada com sabedoria, precisa ser usada com sabedoria e responsabilidade para edificar e não destruir. Podemos observar de forma muito objetiva, no tópico número 3, as características de uma linguagem sadia e irrepreensíveis, ou irrepreensível. Então, quando o Tiago ele vai fazer a tratativa no capítulo 3, do verso 1 até o verso 12, conforme lemos, nós vamos ver que ele reforça aí os conselhos dos efeitos nocivos de uma língua sem controle. Ele demonstra a sua preocupação com o pecado da língua. No capítulo 1, versículo 9, ele encorajou seus leitores a dizer, ser tarde em falar, enquanto que no capítulo 1, versículo 26, a ação para se referir à língua é destacada como um dos principais ingredientes de uma religião pura. Agora, ele ataca também o problema acerca da minuciosidade. Talvez a questão geral das obras, por exemplo, tenha estimulado essa decisão. Então, as palavras também são obras, não é? Mais do que qualquer outro versículo dentro da epístola de Tiago, este revela a amplitude do pano de fundo de Tiago. O problema da língua sem controle é um tema frequente em Provérbios, né? Como já citei vários provérbios aqui. Outros textos do Antigo Testamento também, da leitura da sabedoria judaica, mas Tiago lança luz sobre o problema da língua, usando uma série de ilustrações populares entre as moralistas, por exemplo, grego, helênico, judaicos, Estas ilustrações são de um tipo que deve ter sido amplamente conhecido entre aqueles que possuíam o mínimo de familiaridade com a cultura helênica, né? O retrato que Tiago apresenta, que parece que de um judeu razoavelmente bem instruído, que conhecia por completo o Antigo Testamento e estava bem familiarizado com a literatura e cultura helênico-judaica, né? Tiago enfoca um assunto da língua por meio de uma advertência sobre o ofício de ensinar. O mestre, a palavra mestre aqui no grego é didaskaloi, que desempenhava importante papel na vida da igreja primitiva. Então Paulo os destaca como aqueles que exercem um dos 3 mais proeminentes ministérios na igreja, ao lado dos apóstolos e profetas. Também podemos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, no seu verso número 28, e Atos, capítulo de número 13, versículo 1, e Romanos, capítulo 12, versículo 7, que coaduna com Efésios, capítulo 4, verso de número 11. Então, o mestre da igreja primitiva é mais ou menos comparável a um rabino judeu que tinha sobre si uma tarefa crucial de transmitir a doutrina da palavra de Deus. Então, a característica de uma língua irrepreensível é falar do que edifica,
trazer palavras de sabedoria e fazer reflexão sobre o Cristo, né? E falar sobre Cristo. E assim, uma preocupação com os crentes que fluía nesse ministério de motivação errada. Provavelmente por trás da advertência de Tiago, não vos tornei muitos de vós, mestre. Ou seja, reforçando esse conselho, Tiago aponta outro aspecto menos atraente no ensino, sabendo que havemos de receber o maior juízo, sendo que a palavra juízo é crima, no caso, no grego, que sugere a ideia de punição ou condenação. É claro que Tiago não quer dizer que os mestres cristãos receberão uma penalidade mais severa em relação aos outros da comunidade cristã. Neste caso, pouco se tornaria o mestre, né? Provavelmente devemos interpretá-lo como se estivesse a dizer a importância do ministério de ensino e o torna possível de um escrutínio mais rigoroso. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Quem está sempre à frente dos trabalhos sofre esse escrutínio, sim. Isso é inevitável, né? Praticamente. Mesmo você fazendo, se esforçando para não abrir brecha, né? Mas tem alguém instigando, tentando achar problema em tudo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Os mestres cristãos, os pregadores serão mais cobrados aqui, né? Recebemos mais o juízo. Tiago não dá alerta sobre o juízo sem antes dá-lo a si mesmo. Então, mestres estão diante do tribunal de Cristo e serão julgados com maior rigor. Sua influência se traduz em maior responsabilidade. E isso mesmo, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Está no texto. A oração cujo verbo é tropeçar pode traduzir como nós todos tropeçamos em uma área. Nenhum de nós alcançou a perfeição. A palavra perfeito aqui no grego é teleios, né? Que descreve o homem como alcançou seu objetivo, né? Aí nós vemos no capítulo, no verso 3, nós temos 3 e 4, nós temos duas ilustrações que reforçam muito o que tem a maior influência para insignificância. Parece ser insignificante, mas diz também o ditado: tamanho não é documento, levando em consideração as dimensões de um cavalo, por exemplo, o freio em sua boca e etc. Então, vede quão grande é o bosque. Ele faz essas observações, nós já trabalhamos essas questões aqui, tá certo? Outro ponto importante é que o mestre coloca a si próprio diante de um perigo, visto como um principal ferramenta do seu ministério. A língua é parte do controle mais difícil do corpo a fim de acentuar o perigo peculiar que a língua representa. Tiago primeiro admite a preponderância do pecador, porque todos tropeçam em muitas causas. O verbo usado aí é pitaio, né? O verbo usado por Tiago, pitaio, tem uma aplicação figurada no fracasso espiritual, tanto no judaísmo como no Novo Testamento. Ele também pode sugerir o pecado da natureza relativo ao interior, né? Ou inferior até mesmo da inadvertida. É provável que a ênfase não seja o número de pecados, mas de variedade deles. Tiago diz que, em contraste com isso, existe uma forma pela qual todos pecamos. Então, com a língua, Tiago não é o primeiro a destacar o falar impuro como um pecado particular difundido. Por exemplo, os provérbios têm uma grande preocupação em afirmar a importância e a força das palavras. Provérbios 10, verso 8, provérbio de número 11, verso 16, 27 a 28, e provérbio 18, capítulo número 7, capítulo 18, versículos 7 e 8. E assim como Tiago, Jean Ben Sirac, por exemplo, enfatiza que o pecado está ligado aos pecados inadvertidos. Há quem deslize sem intenção, que nunca pecou com a própria língua. Não é? É uma pergunta que em Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos, capítulo número 19, versículo 16. Então, Tiago expressa de modo positivo: a pessoa que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refutar também todo o seu corpo. E é tão difícil isso, né? Aí ele faz uma ilustração sobre observar igualmente os navios que estão sendo com grandes batidas e rigores de vento e tal. Então ele faz toda essa tratativa
essa observação aqui, tá certo? E no verso 6 ele faz a identificação da língua como fogo, aplicando o versículo número 5. Agora afirmar o potencial destruidor e ainda mais enfatizando esses pontos atingidos no início do versículo 6, tá certo? Primeiro problema, do significado da frase okonos, tenes adikaias, vem do logos, adikias, no caso, que vem logo após a declaração da língua é fogo, né? Aplicando cromos, que é o significado de adorno, e alguns pensam que Tiago pode estar afirmando que a língua adorna, né, a injustiça e usa a sua linguagem aí de floreios, né, a fim de tornar atraente o pecado, né, e assim sucessivamente. Então Tiago faz essas observações. E no versículo 6 ele conclui com 3 princípios que descrevem um pouco a língua. Quando a língua contamina, que é espilouça o corpo inteiro, ele realiza exatamente aquilo que é posto da religião pura. Oposto da religião pura. Então, guarda-se de incontaminado, que é aspilon, do mundo, ou seja, incontaminado aqui é aspilon. Incontaminado do mundo, os pecados cometidos com a língua espalha poluição espiritual, né? E outro ponto que ele expõe aqui, que Tiago expõe, ao dizer que a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Tiago pretende claramente reiterar a magnitude do potencial de destruição da língua, mas em sentido exato não está claro ao potencial de destruição da língua, mas dentro do contexto da frase está correspondente, e ela era usada na religião órfica, não é? E assim sucessivamente. Então temos informações objetivas, claras, dentro desse contexto em que podemos aprender muito, né? E somos advertidos com respeito desse poder chamado poder da língua, tá certo? Que Deus abençoe a nossa juventude, que o Senhor continue ajudando a cada um de vós e que a boa mão de Deus esteja sobre as vossas vidas. O canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar